Gente, óbvio que tá todo mundo acompanhando o Mundial, né? E tá dando mais ou menos a lógica, né? Pelo menos dentro daquilo que a gente imaginava. Os brasileiros chegando até as quartas de final, né? E deve ser só o Palmeiras nas quartas de final. O Palmeiras eliminou o Botafogo. A meu ver, não tem muita surpresa aí, né? Na semana passada, é, eu imaginava isso, assim, o Palmeiras é menos time do que o Botafogo, mas tem mais técnico do que o Botafogo. E o Palmeiras engoliu o Botafogo no jogo inteiro, né? Foi melhor o jogo inteiro. Passou, tá nas quartas. E o Flamengo, para mim, o jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique é um balde de água fria. Porque o Flamengo é o melhor time do Brasil, é o melhor time da América do Sul e não conseguiu fazer um confronto com o Bayern de Munique. Não Jeremias, mas fez o confronto. Gente, quando o Bayern engatou a terceira marcha, o Bayern fez o que quis. O Bayern fez 2-0 e tirou o pé. Ficou esperando. O Flamengo reagiu, não se abateu, teve esse mérito, conseguiu um bonito gol com o Gerson. E aí, quando o Bayern quis um pouco mais, se impôs um pouco mais, fez o 3-1. Aí o Flamengo teve o pênalti, ok, beleza, descontou. Aí o Bayern de novo pressionou. A organização do Flamengo estava ali, o Flamengo me pareceu um pouco nervoso, e isso é um balde de água fria para um time que tem o investimento que tem, os jogadores que tem, sentir do jeito que sentiu um jogo como esse, né? Então, quando a gente pega o melhor time do continente, um dos maiores investimentos da América do Sul, com jogadores que são incontestáveis aqui, Arrascaeta, Gerson, todos esses caras, por favor, não vamos esquecer agora todos os elogios que são feitos ao Flamengo. Não vamos ignorar tudo que é dito sobre o Flamengo. Aí tu pega esse time, coloca lá para jogar contra o Bayern, e o Bayern faz o que faz, a mim é um choque de realidade. E que só aumenta, por exemplo, os méritos do Botafogo ao ter vencido o PSG na fase de grupos por 1-0. Mas a distância continua sendo enorme, gigantesca. E também reafirma aquela leitura que a gente tinha há muito tempo. Ganhar esse Mundial é praticamente impossível. Porque depois de passar pelo Bayern, se o Flamengo tivesse passado pelo Bayern, o Flamengo pegaria o PSG, e depois, passando pelo PSG, provavelmente o Flamengo pegaria o Real Madrid. Então, assim, é muito pouco provável que um time sul-americano, que um time brasileiro ganhe esse Mundial. Porque, eu vou repetir, olhem o orçamento do Flamengo, olhem o tamanho da folha salarial do Flamengo, olhem os jogadores que o Flamengo tem, e ele não conseguiu bater de frente com o Bayern. Ah, jogou de igual para igual. Em alguns momentos, sim, porque foi uma estratégia do Bayern também. Os 2 gols do início foram por pressão do Bayern. O Bayern ele é acostumado a enfrentar times que se fecham, porque ele é dominante na Bundesliga, no campeonato alemão. Então ele tem que forçar o adversário ao erro, senão ele não consegue ganhar. E os erros que o Flamengo cometeu foram induzidos pelo Bayern. A distância ela é muito grande. E a gente aqui estava animado pelos resultados dos brasileiros contra os europeus, o Palmeiras que não perdeu para o Porto, o Botafogo que venceu do PSG, né, o Fluminense que foi bem contra o Dortmund, mas a realidade é que os times de primeira prateleira da Europa, o Flamengo que venceu do Chelsea, por exemplo, os times de primeira prateleira da Europa, eles estão um nível acima. Não só no nível de investimento, que dá mais jogadores, mas também no nível físico. Olha o que é o Goretzka. O Goretzka é um animal fisicamente. O cara que fez o terceiro gol do Bayern. Tem um erro de estratégia do Flamengo? Tem. Mas, a meu ver, é muito claro que a distância ela é enorme. Ela é enorme. E também não façam o seguinte nessa segunda-feira. Olha aí, ó. O Bayern ganhou do Flamengo, então dá para ganhar do Flamengo. Por gentileza, né? Não ofendam a nossa inteligência. Por favor. Nenhum time brasileiro chega perto do elenco que o Bayern de Munique tem. E eu tô falando isso pensando em Inter e Flamengo na Libertadores, sim. Quero te dizer, tu que é colorado, que tá aqui, colorada, por favor, não usa aquele jogo como régua. Porque vão ter 2 caminhos.
Tu vai usar e vai quebrar a cara. Não tem como fazer o que o Bayern fez. Porque o Bayern era uma outra realidade. O Inter pode passar pelo Flamengo? Claro que pode, mas não fazendo aquilo ali. E a derrota do Flamengo para o Bayern não mostra que o Flamengo é imbatível. Mostra o desnível técnico gigantesco. O Flamengo sempre foi acessível para vencer, desde que o time tenha estratégia e seja concentrado. Mas que é muito difícil vencer o Flamengo, é. Quer fazer um raciocínio raso aqui? O Flamengo sobra no Brasil. Sobra no Brasil e na América do Sul. Ele chegou lá, bateu com um time que não é o dos melhores nesse momento na Europa. Não é o top 3. E os caras amassaram. Top 3 da Europa hoje, só para, né? PSG, Inter e Barcelona. Esse é o top 3 da Europa hoje. Né? Mas, enfim, essa é a minha leitura do Mundial. Essa é a minha leitura da derrota do Flamengo. Né? E é um choque de realidade. É um choque de realidade. Ainda mais dentro do contexto que a gente vivia desse Mundial, em que se dizia, se propagava aos quatro ventos. Olha aí o futebol brasileiro, tal, tal, tal. O que é bom, o que é muito importante para a gente. Valoriza o futebol brasileiro, valoriza os profissionais que estão aqui, a liga em si, claro que sim. Mas quando a gente vai ver na prática, a diferença ela é gigantesca. Barulhinho do café aí, ó. Se o Flamengo, que sobra, que todo mundo diz, cara, o Flamengo é... Se o Flamengo tomou 4 do Bayern, e eu repito, a minha impressão vendo o jogo é que foi 4 porque o Bayern estava se segurando, tá? Se o Flamengo foi e tomou 4 do Bayern, o que sobra pro resto, gente? O que sobra pro resto, meu amigo?